Bom, eu vou passar brevemente o slide aqui, mas acho que o intuito é a gente falar um pouco, mostrar a ferramenta, né? Então, essa ferramenta ela é focada em planejamento financeiro, tá? E é uma ferramenta que nós desenvolvemos todas as peças financeiras. Por que todas as peças? Normalmente, nos projetos e nas certificações SAP, os nossos concorrentes estavam colocando os módulos separados, né? Por exemplo, uma parceira SAP ia lá, colocava o modo de vendas, outro parceiro colocava o modo de despesas. E aí, quando eu comecei a conversar com o Traude, com o Gandara, com a Izumi, qual que foi a ideia, né? A gente mostrar um planejamento completo e de uma empresa, né? Obviamente, quando a gente fala de planejamento, ela é extremamente gerencial, né? Então, muitas empresas às vezes têm algumas características diferentes, mas isso não quer dizer que a gente não consiga fazer. A gente pode vender aqueles módulos que são aderentes e fazer outros conversarem com esses módulos aderentes, que seriam aderentes, né? Então, alguns clientes que nós estamos conversando, puxa, o meu módulo de vendas, Rafael, não é só para o cliente produto, eu coloco o comercial, por exemplo, para fazer projeção de S&OP, dá para fazer, dá para fazer. Então, por mais que seja um produtizado, a ideia desse produtizado não é que seja algo 100% tem que vender assim, não, dá para a gente criar outros módulos e fazer essas frentes se conversarem, né? Então, por exemplo, eu tenho a parte de vendas, né, por cliente, produto, com todos os cálculos. E outra coisa importante que sempre estão perguntando para a gente, os cálculos são executados na ferramenta? Sim. Então, aqui em vendas eu tenho o cálculo, por exemplo, de receita bruta, deduções, impostos, receita líquida. Na parte de suprimento, eu tenho toda a parte produtiva, com lista técnica, cálculo intercompany, movimentação de estoque, baixa de estoque, cálculo estratificado de custeio. Recursos humanos, inclusive até as meninas do RH aqui da NUM me ajudaram, com projeção de 13º, provisão para diretoria, enfim. Parte de investimento, também tem parte de depreciação, percentual sobre depreciação, acompanhamento de ativos e andamentos, tá? E despesas diretas centralizadas, que é por classe centros de custo, e os rateios, tá? Também temos capital de giro, que é a parte de competência para caixa. Todos os cálculos de competência para caixa eu executo na ferramenta, então não precisaria de um LP gerando o previsto e realizado, a ferramenta já faz esse cálculo e o previsto e realizado complementaria ela. E os demonstrativos financeiros, DRE, fluxo de caixa, direto, indireto e balanço patrimonial. Então, todas essas peças são executadas separadamente e elas no final se conversam gerando os demonstrativos financeiros. E todos os cálculos são executados na ferramenta, tá? Não preciso de nada externo. Outra coisa que os clientes estão perguntando, que a gente está conversando, puxa, se eu não tenho SAP, Rafael, eu tenho um outro RP, dá para executar a ferramenta? Sim, porque ela é independente. Quando você fala de SAP, RP, ou você fala um outro RP, são informações complementares para o orçamento, seja comparativo com o realizado. Puxa, aqui eu não faço orçamento base zero, eu pego o realizado de despesas fixas e diretas e jogo para o orçamento para fazer a projeção das despesas variáveis. Então, o realizado ele é mais um comparativo para auxiliar na projeção do que necessariamente eu preciso 100% dela. É uma peça fundamental para o orçamento, mas a ferramenta caminha sozinho, tá bom? Aí, conforme você for clicando aqui, né, ele vai chamando, enfim, em outras abas o produto, tá? Então, para cada peça financeira que você entra, você vai ter os gráficos pertinentes àquele modelo. Então, você vai entrar no modelo de vendas, você vai ver todas as informações pertinentes a vendas. Você vai entrar, por exemplo, num modelo de recursos humanos, você vai ver os gráficos pertinentes a recursos humanos e assim por diante, tá? Aqui que eu coloquei despesas, produtivo e a parte de demonstrativos financeiros, tá? E o que acontece? Para cada peça financeira, você entra, tem as informações principais daquele módulo, como, por exemplo, vendas, receita bruta, os impostos, deduções e receita líquida. E também você tem as telas aqui de input, né? Ou seja, o usuário ele pode ir entrando aqui nessas telas de input, seja de volume de produção, de impostos, de despesas sobre vendas, e imputar essas informações diretamente na ferramenta e executar os cálculos aqui na ferramenta, tá? Então, por isso que ela encaminha independente, não necessariamente não precisa do realizado, apesar de ser primordial ali fazer o comparativo, né? Então,
falando aqui, por exemplo, de receita, você tem a possibilidade de fazer os inputs manuais na ferramenta, você pode fazer uma carga flat file, aí segue o padrão gerencial como era do IP, do BCS, do BPC, é o mesmo padrão, você faz carga flat file, imputa as informações, faz versionamento orçamentário, faz simulações, cria cenários orçamentários pessimista, otimista, realista, então tudo isso já é abordado na ferramenta e já tem isso na ferramenta por ser uma ferramenta gerencial, uma visão orçamentária, tá? Que é isso que o Power BI não tem, o Tableau não tem, as outras ferramentas não têm, tá bom? E obviamente que depois que você inseriu todas as informações, você gera os cálculos diretamente na ferramenta, versionado por empresa e cenário, e você olha essas informações detalhadas aqui no nível, por exemplo, de vendas, produto e cliente, tá bom? E assim é sucessivamente em todas as frentes, né? Por exemplo, a parte de recursos humanos, eu coloco lá a premissa de FGTS, INSS, no caso do Estado de São Paulo, SESI Senai, 13º, provisão de férias. Enfim, você coloca todas essas premissas e a ferramenta gera esses cálculos para você, tá bom? Aqui, por exemplo, despesa, eu tenho as despesas segmentadas no detalhe, né? RH, headcount, depreciação por classe de mobilizado, diretas centralizadas por classe centro de custo, ordem interna, diagrama de rede, por exemplo. E eu tenho um módulo à parte, que é a consolidação de todas as despesas por classe centro de custo. Então, ele tem um painel também que ele acompanha todas essas despesas aqui, e nesse caso aqui eu estou comparando com o realizado, porque como é por classe centro de custo, eu tenho na FGL 10 isso aqui, por exemplo, tá? Na visão contábil. E mesma coisa, aí você tem a tela no nível de hierarquia de centro de custo, classe de custo, mês a mês, você tem aqui infinitas possibilidades de comparação de média, de máximo, e aí são características da ferramenta que independe do produto, ele pode estar utilizando. Nesse caso aqui, eu posso colocar uma inflação sobre as despesas. Eu tenho despesas aqui de escritório, eu vou colocar uma inflação aqui, por exemplo, de 7%. Então, você consegue, modularizado e separadamente, brincando com esses versionamentos orçamentários, até para no final chegar nos demonstrativos financeiros, tá? E nesse caso aqui, despesas gerenciais, que é a consolidação, eu tenho um rateio, principalmente para alocação de custo e divisão pelo total de horas do custeio para gerar tarifa unitária. Então, a ferramenta faz tudo isso, tá bom? Um exemplo, tá? Eu fiz uma pré-venda onde eles têm o IBP. Aí você fala assim, puxa, Rafael, se você calcula todo o produtivo aqui, por que eu precisaria do IBP? Você pode usar o IBP, fazer todos os cálculos e mandar essas informações para o saque estratificadas já no nível de custeio também, tá? Caso vocês ouçam isso no cliente. Tem integração com o IBP nativo também. A parte produtiva foi a parte, enfim, mais chatinha, que eu demorei mais tempo, porque aqui eu tenho tudo, volume de produção, lista técnica intercompany com tarifa, cálculo de consumo, projeção de compra de matéria-prima, movimentação de estoque, impostos a recuperar, impostos a recolher, movimentação de estoque, um cálculo médio, caso ele tenha saldo inicial monetário, enfim, eu faço todo o cálculo produtivo aqui, gero o custo unitário total estratificado, tá? Da mesma coisa, com as telinhas para imputar manualmente as informações, fazer uma carga flat file, o restante a ferramenta já calcula, tá bom? Depois que eu fiz todas as peças orçamentárias, eu tenho a parte principal, por exemplo, de ROI, ROI, que são as informações financeiras que eu pego o patrimônio líquido, por exemplo, sobre a receita líquida, tá? Então, quando você entra nos demonstrativos, você vê os principais indicadores, que é o cara que paga a conta olha, tá bom? Você tem depois o detalhamento, obviamente, de conta a conta, mês e ano, e comparativo com o realizado do demonstrativo financeiro, balanço patrimonial e o fluxo de caixa direto e indireto, tá? O processo orçamentário de uma empresa, normalmente, o pessoal orça o primeiro ano. O primeiro ano, ele orça o sonho da empresa, que é vender muito, diminuir o custo variável, despesas variáveis e deixar a despesa fixa como está, é o sonho. Normalmente, o cara fica um mês planejando isso, tá? Quando ele chega lá para o CIO, seja para um diretor de controladoria, ele fala assim, puxa, legal, esse é o sonho, mas vamos supor que
eu diminuo o custo fixo do orçamento aqui de tantos por cento, por exemplo. Então, ele vem aqui na ferramenta e ele consegue no nível high level diminuir, por exemplo, o custo fixo de 5%, 6% aqui nesse caso, e já vê um efeito EBITDA, já qual a diferença. Então, ou seja, ele não precisa voltar tudo lá atrás, rodar toda essa máquina de cálculo, premisso, para depois ver a questão, né, principal, que seria o EBITDA, patrimônio líquido, margem bruta, etc. Então, a ferramenta também, por ser gerencial, tem essas facilidades de simulação na ferramenta. Que isso também, quando eu vou apresentar para o cliente, eu mostro muito isso para o cara. Porque normalmente o cara fala, puta, eu fiquei um mês planejando e depois eu preciso diminuir meu custo variável e eu demoro mais um mês para gerar meu orçamento. Então aqui ele já consegue brincar e já vê esse reflexo aqui diretamente nos demonstrativos antes de rodar toda essa máquina orçamentária. Então tem muitas facilidades que, por exemplo, no BPC e no IP não tinha, que hoje tem no SAC, além de uma visão mais agradável do que no BPC e no IP, né? Então, existe mais vantagem hoje, de fato, fazer um planejamento no SAC, mas esse mesmo planejamento a gente também faz no BPC e no IP, tá? É possível, tá bom? Aliás, todos esses cálculos que eu gerei foi de experiência IP no BPC que eu fiz no passado.